Toda família tem uma bagagem. Algumas são leves, feitas de couro macio e cheias de boas lembranças. Outras são pesadas, de material grosseiro, abarrotadas de ressentimentos e palavras não ditas. Na minha família, durante anos, eu acreditei que minha função era carregar a bagagem de todos, garantir que a viagem deles pela vida fosse a mais confortável possível. Eu era o porto seguro, a despachante de problemas, a controladora de voo das crises. O que eu não percebi é que, para eles, eu mesma havia me tornado uma bagagem. Aquela mala antiga, um pouco gasta, cheia de utilidade, mas que, na hora de embarcar para um destino mais glamouroso, eles estavam perfeitamente dispostos a deixar para trás para dar lugar a uma bagagem de mão mais nova, mais leve e mais elegante. Meu nome é Clarice, tenho 70 anos, e por mais de 40, o céu foi o meu chão. Não, eu não sou piloto. Meu falecido marido, Sérgio, era um gênio da mecânica de aviação. Juntos, começamos com uma pequena oficina nos fundos de um hangar. Ele, com suas mãos sujas de graxa e sua intuição genial para motores. Eu, com meus livros de contabilidade e minha habilidade para negociação. E ao longo de 4 décadas, transformamos aquela pequena oficina na Aerotech Soluções, uma das empresas mais respeitadas do país no fornecimento de peças especializadas e na manutenção de jatos executivos e frotas de pequenas companhias aéreas. Sérgio era o coração da empresa. Eu era o cérebro e a espinha dorsal. Ele sonhava com turbinas. Eu sonhava com balanços no azul. E nós prosperamos. Não nos tornamos bilionários, mas construímos um patrimônio sólido, uma vida de conforto, sempre com a discrição de quem sabe o valor do trabalho duro. Meu filho, Bruno, no entanto, nunca se interessou por nosso mundo de querosene e planilhas. Ele escolheu o direito, casou-se com Débora, uma mulher cuja principal ambição na vida era ter seu nome nas colunas sociais. Bruno é um bom homem, mas é fraco, facilmente ofuscado pelo brilho social da esposa. Eles vivem em um mundo de aparências, de jantares beneficentes, de fins de semana em resorts da moda. Um mundo que, para eles, não combinava com a minha vida simples de empresária de um setor pouco glamouroso. Eles sabiam que eu tinha uma empresa, mas em suas mentes era apenas uma lojinha de peças de avião, algo pitoresco que me dava uma boa aposentadoria. Eles não tinham a menor ideia da dimensão, da influência e do lucro da Aerotech. Após a morte de Sérgio, há 5 anos, continuei no comando. Os funcionários, muitos dos quais viram a empresa nascer, me chamavam carinhosamente de chefa. Um deles, em especial, era como um filho para mim, o comandante Andrade. Anos atrás, ele era um jovem piloto, talentoso, mas sem dinheiro para concluir suas horas de voo necessárias para as grandes companhias. Sérgio e eu vimos o potencial dele. Nós o adotamos, financiamos o resto de sua formação e lhe demos seu primeiro emprego, pilotando o pequeno avião da nossa empresa para entregas urgentes. Hoje, ele era um dos comandantes mais respeitados da maior companhia aérea do país. E sua lealdade a mim era absoluta. Qualquer coisa que a senhora precisar, chefa, em terra ou no ar, é só chamar. Ele sempre me dizia. Eu nunca precisei. Até agora. A ideia da viagem em família foi minha. Uma forma de celebrar meus 70 anos. O destino escolhido foi Paris. Uma cidade que eu sonhava em conhecer. Eu não queria ir sozinha. Queria partilhar a beleza da cidade com meu filho, minha nora e meus 2 netos, os gêmeos Léo e Bia. Eu pago tudo, anunciei num almoço de domingo. As passagens na classe executiva, o melhor hotel, é o meu presente para nós. A reação deles foi de uma alegria calculada. Vi nos olhos de Débora não a imagem da Torre Eiffel, mas o brilho das vitrines da Chanel. Para ela, a viagem não era uma experiência cultural. Era uma oportunidade de compra e de postagens no Instagram. Nas semanas que se seguiram, a preparação para a viagem se tornou o centro da vida deles. E a minha exclusão começou de forma sutil. Débora e Bruno passavam horas no computador vendo hotéis e restaurantes. Se eu me aproximava, a conversa mudava. A gente está vendo umas coisas aqui, sogrinha, mas é meio complicado, tudo em francês. Deixa que a gente resolve,
dizia Débora. Eu, que falo francês fluentemente por causa dos meus negócios com fornecedores europeus, apenas sorria. Claro, minha querida, confio no seu bom gosto. Então, Débora começou a falar, com uma frequência cada vez maior, de sua melhor amiga, Patrícia. Uma mulher que, segundo ela, estava passando por um divórcio terrível e que precisava desesperadamente de ares novos para não entrar em depressão. A armadilha foi montada com uma frieza cirúrgica. Uma semana antes da viagem, eles me chamaram para uma conversa de família. "Mãe", começou Bruno, com aquele tom de quem vai dar uma notícia ruim, mas que já foi convencido de que está fazendo a coisa certa. A gente estava pensando sobre a viagem e sobre a Patrícia, a amiga da Débora. A situação dela é tão triste e ela ama tanto Paris. Seria um ato de caridade quase se a gente a levasse conosco. Eu olhei para ele, sentindo um frio na espinha. "Claro, meu filho, é um gesto bonito, mas as passagens já estão compradas, o hotel reservado para 5 pessoas. Então, mãe", continuou Débora, tomando a palavra, com um sorriso que era uma mistura de pena e triunfo. "Foi aí que pensamos numa solução maravilhosa. Como a senhora sempre diz que não gosta muito de voos longos, que suas costas doem e como a gente sabe que Paris pode ser muito cansativa de bater perna, a gente pensou que talvez fosse melhor para a senhora ficar aqui, descansando, e a gente daria o seu lugar na viagem para a Patrícia. Ela ficaria tão feliz. Seria a sua boa ação do ano, sogrinha." Fiquei olhando para eles, sem conseguir respirar. A lógica era tão perversa, tão cruelmente disfarçada de preocupação, que me deixou sem ar. Eles não estavam apenas me excluindo, estavam me substituindo, trocando a mãe e a avó por uma amiga da nora, e ainda por cima, enquadrando a minha exclusão como um ato de generosidade da minha parte. "É só por essa vez, mãe", disse Bruno, evitando meu olhar. "É por uma causa nobre. A senhora entende, né? A gente te compensa depois. A gente faz uma viagem só nós dois para a serra." Eu olhei para o meu filho, o homem que eu criei, e vi um estranho fraco, que estava vendendo a própria mãe em troca da paz em seu casamento e da aprovação social de sua esposa. E naquele momento, algo dentro de mim, a mulher que por anos aceitou ser colocada em segundo plano, se levantou. Mas eu não demonstrei. Aprendi no mundo dos negócios que a melhor jogada é aquela que o seu oponente não vê chegando. Sorri. O sorriso mais amável e resignado que consegui produzir. "Claro, meus filhos, que ideia maravilhosa. A pobre Patrícia, ela merece mesmo. Não se preocupem comigo. Eu ficarei muito bem aqui. Vão, divirtam-se e cuidem bem dela." O alívio no rosto deles foi tão imenso que chegou a ser obsceno. Eles haviam conseguido. Tão fácil. A velha mãe, como sempre, havia cedido. Nos dias que se seguiram, eu desempenhei o meu papel com perfeição. Ajudei Débora a escolher as roupas para a viagem, dei dicas sobre os melhores museus, ajudei-os a fazer as malas, e por dentro eu tecia o meu plano. Na noite anterior à viagem, fiz uma ligação. "Andrade, boa noite. É a Clarice, a chefa. Preciso de um favor. Amanhã, no voo 724 para Paris." O dia da viagem chegou. Eu insisti em levá-los ao aeroporto. Queria ver a cena até o fim. Ajudei-os com as malas, brinquei com meus netos, desejei uma boa viagem para a Patrícia, a usurpadora do meu lugar, que me olhava com um misto de pena e gratidão. No portão de embarque, a despedida. Abraços rápidos, beijos no ar. E então, enquanto eles se afastavam em direção à entrada do avião, Débora se virou para mim. Com um sorriso de deboche final, ela disse em voz alta, para que as pessoas ao redor ouvissem: "Obrigada por tudo, Clarice. A gente te manda um cartão postal. Aproveita e varre a casa, hein? A gente te traz um chaveirinho." Eles riram e continuaram andando. Eu fiquei ali, parada, observando-os sumir pelo corredor. "Aproveita e varre a casa." Aquelas palavras foram a gasolina final na fogueira da minha resolução. Eu não fui para casa. Esperei que o embarque deles fosse anunciado como encerrado. Então, caminhei calmamente até o balcão da companhia aérea. Mostrei meu passaporte e um cartão de embarque que eu havia impresso discretamente em casa, e me dirigi ao mesmo portão. Quando entrei no avião, os passageiros da classe executiva já estavam acomodados.
Vi minha família instalada confortavelmente em suas poltronas. Eles não me viram. Passei por eles, em silêncio, e continuei caminhando para a surpresa deles, em direção à primeira classe. Sentei-me na minha poltrona, a 1A. Minutos depois, as portas se fecharam. O avião começou a taxiar, e então a voz do comandante soou pelo sistema de som, primeiro com as informações técnicas do voo. E ao final, ele acrescentou: "E, em nome de toda a tripulação, eu gostaria de dar as boas-vindas a uma passageira muito especial que nos honra com sua presença esta noite. Uma pioneira da aviação comercial no Brasil, uma empresária de visão e uma grande amiga. É uma honra tê-la a bordo conosco, chefa." Houve um silêncio confuso na cabine. E então, eu vi. O comandante Andrade, em seu uniforme impecável, saiu da cabine de comando e começou a caminhar pelo corredor da primeira classe em minha direção. Ele parou ao lado da minha poltrona. E na frente de todos os passageiros, ele se inclinou, pegou minha mão e a beijou, dizendo em voz alta e clara, para que todos, especialmente os da fileira de trás, pudessem ouvir: "Bem-vinda a bordo, chefa. A sua suíte presidencial no hotel em Paris já está confirmada, como a senhora pediu. A viagem será um prazer." Levantei meu olhar e encarei, por cima do ombro dele, os rostos de meu filho e de minha nora, na primeira fileira da classe executiva. Seus queixos estavam caídos. Seus rostos, brancos como papel. O mundo deles, que eles achavam tão grande e importante, havia acabado de encolher ao tamanho de uma poltrona de avião. E eles haviam descoberto da pior maneira possível que a mulher que eles achavam que era apenas a bagagem era, na verdade, a dona da companhia aérea. A festa deles em Paris estava prestes a ser cancelada. O som da porta do avião se fechando foi, para mim, o som mais libertador que já ouvi. Ele não apenas me selava dentro de uma cápsula de metal prestes a cruzar o oceano. Ele me selava em minha nova realidade, apartada do mundo de desrespeito e invisibilidade que eu havia deixado para trás, no solo. Do outro lado da cortina que separava a primeira classe da executiva estavam meu filho, minha nora e a amiga dela, os arquitetos da minha humilhação. E aqui, na poltrona 1A, estava eu, a arquiteta da minha própria e espetacular revanche. Enquanto o avião taxiava, a comissária-chefe, uma mulher de uma elegância impecável, aproximou-se da minha poltrona. "Dona Clarice", ela disse com um sorriso caloroso e respeitoso. "O comandante Andrade envia seus cumprimentos e me pediu pessoalmente para garantir que a senhora tenha o voo mais confortável de sua vida. Ele lamenta não poder vir cumprimentá-la agora, pois está nos preparativos para a decolagem, mas faz questão de sua companhia para um café na cabine de comando assim que atingirmos a altitude de cruzeiro. A senhora aceita uma taça de Dom Perignon para começarmos a viagem?" "Eu aceito. Com prazer, obrigada", respondi, sentindo-me como a personagem de um filme. A taça de champanhe chegou, borbulhando em uma taça de cristal. Eu a ergui, num brinde silencioso a mim mesma e à memória de Sérgio, meu marido. Ele teria adorado aquilo. Ele, que amava a perfeição da engenharia aeronáutica, estaria fascinado com a potência daquele avião. E ele, que amava a justiça, estaria aplaudindo de pé a minha atitude. Enquanto eu saboreava o champanhe e folheava o menu do jantar, que parecia ter saído de um restaurante estrelado, eu podia sentir a energia de pânico que emanava da classe executiva. Eu não precisava olhar. Sabia que eles estavam lá, nos seus assentos confortáveis, mas que agora pareciam jaulas. Sabia que a cabeça de Débora devia estar a ponto de explodir. Ela, a socialite, a planejadora de eventos, a mulher que vivia de aparências, havia sido publicamente desmascarada da forma mais elegante e humilhante possível. Imaginei a cena. Os cochichos dos outros passageiros. "Você viu? Aquela senhora que o comandante chamou de chefa? Parece que é a mãe daquele casal ali de trás. Dizem que eles a deixaram no aeroporto." A vergonha social, para uma pessoa como Débora, era uma tortura pior do que qualquer sofrimento físico. E Bruno, meu filho, o homem que eu criei para ser forte e honrado. Imagino seu rosto pálido, a mente girando, tentando entender como a mãe simples, a dona de uma lojinha de peças, de repente se tornou a chefa, amiga íntima do comandante de um voo internacional.
A base do mundo dele, a certeza da minha subserviência e da minha simplicidade, havia sido pulverizada. Assim que o sinal de atar os cintos se apagou, o comandante Andrade apareceu, como prometido. Ele se aproximou da minha poltrona e todos na primeira classe o observaram. Chefa, ele disse, com um sorriso que era uma mistura de carinho e cumplicidade. Espero que esteja confortável. Estou maravilhosamente bem, Andrade. Obrigada por tudo. Foi espetacular. O espetáculo está apenas começando. Ele piscou para mim. O que eles fizeram foi imperdoável. O Sérgio, se estivesse aqui, estaria desolado com a falta de caráter do próprio filho. Ele está, Andrade. Ele está. E é por ele e por mim que estou fazendo isso. Eles precisam aprender que o respeito não é um item opcional na bagagem da vida. Concordo plenamente. Agora, se me der licença, preciso voltar ao meu posto. Mas o convite para um café na cabine está de pé. E o jantar? Pedi ao chefe que preparasse o seu prato favorito, lagosta ao termidor. E, por favor, use e abuse do serviço de bordo. Hoje, a senhora é a dona deste avião. Ele se foi, deixando para trás um rastro de poder e autoridade, que eu sabia, meus filhos assistiam de longe com o coração na mão. A viagem de 11 horas foi um sonho para mim e um pesadelo para eles. Fui tratada como a mais alta realeza. A comissária-chefe parecia adivinhar meus pensamentos. Queria um travesseiro extra? Ele aparecia. Uma revista? Ela trazia uma seleção. Um chá de camomila para relaxar? Ele vinha na mais fina porcelana. Transformei meu assento em uma cama confortável, assisti a 2 filmes clássicos que eu amava e dormi por algumas horas. Um sono profundo e sem sonhos, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, na classe executiva, a Guerra Fria estava em pleno andamento. Eu soube dos detalhes mais tarde, por um relato relutante de meu filho. Débora, assim que teve a chance, fuzilou Bruno com os olhos. Sua mãe é a dona de uma empresa de aviação e você nunca me disse? Ela sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Você me deixou humilhá-la. Você me fez de idiota na frente de um comandante que a chama de chefa. Você arruinou a minha vida, Bruno. Eu não sabia. Ele se defendeu desesperado. Eu juro, eu sempre achei que era só uma oficina, um negócio pequeno. Ela nunca ostentou, nunca falou nada. Pois deveria ter investigado, deveria ter sabido com quem estava lidando. Agora somos a piada do avião. E a sua mãe? Olha lá. E ela apontou com a cabeça na minha direção, na primeira classe. Bebendo champanhe e rindo enquanto a gente está aqui neste cubículo. A amiga deles, a Patrícia, o motivo de toda a confusão, apenas se encolhia na poltrona, desejando estar em qualquer outro lugar do universo. A viagem de apoio emocional dela havia se transformado em um camarote para a implosão de uma família. No meio da noite, quando a maioria dos passageiros dormia, senti uma presença ao lado da minha poltrona. Era Bruno. Ele estava de pé, no corredor, o rosto amassado de cansaço e vergonha. Mãe, ele sussurrou, a voz trêmula. A gente precisa conversar. O que significa tudo isso? Eu tirei meus fones de ouvido e o encarei, a luz de leitura iluminando meu rosto. Significa, meu filho, que a bagagem extra que vocês deixaram para trás conseguiu um upgrade. E que a chefa está indo para Paris para uma importante reunião de negócios que convenientemente coincidiu com a viagem de lazer de vocês. Reunião de negócios? Chefa? Que empresa é essa? Desde quando? Desde sempre, Bruno. Desde o dia em que seu pai e eu decidimos que teríamos um negócio nosso. Um negócio que você nunca se deu ao trabalho de conhecer ou de valorizar. Você estava ocupado demais tentando se encaixar no mundo da sua esposa. Mas nos tirar da viagem e depois aparecer aqui, na primeira classe? Isso foi cruel, mãe. Cruel? Eu ri, um riso baixo para não acordar os outros passageiros. Cruel, meu filho, é olhar nos olhos da sua mãe de 70 anos e dizer que ela não pode ir na viagem que ela pagou, porque a amiga da sua esposa precisa de apoio emocional. Cruel é vê-la parada no portão de embarque e virar as costas. Cruel é debochar dela e mandá-la varrer a casa. Isso é crueldade. O que eu fiz, Bruno, foi apenas um ato de justiça e de amor próprio. Por favor, mãe, a Débora está descontrolada. Ela quer que eu peça para a senhora, sei lá,
Trocar de lugar com a Patrícia, voltar para a executiva. A audácia do pedido era tão grande que me deixou sem palavras por um instante. Volte para o seu lugar, Bruno, eu disse, a voz fria como o ar da cabine. Estamos em um avião, e qualquer discussão mais acalorada aqui pode ser considerada um risco à segurança do voo. E eu garanto a você que o comandante Andrade não hesitaria em tomar as medidas cabíveis contra qualquer passageiro que perturbe a paz a bordo, especialmente se esse passageiro estiver incomodando a sua convidada de honra. Nós conversaremos em Paris, ou não. Dependerá do meu humor, do meu tempo e da minha agenda. E, como vocês bem sabem, a minha agenda agora sou eu quem faço. Ele me olhou, derrotado, e voltou para o seu lugar na escuridão da classe executiva. O avião pousou em Paris sob um céu cinzento de primavera. E o meu tratamento VIP continuou. Eu fui a primeira pessoa a desembarcar. Um membro da equipe de solo da companhia aérea já me esperava na porta do avião com uma placa com o meu nome. Ele me escoltou por corredores privativos, passou pela imigração em uma fila exclusiva e me levou até a esteira de bagagens, onde minha mala já me esperava. Do lado de fora, um Mercedes preto com motorista particular, arranjado por Andrade, estava à minha disposição. Enquanto entrava no carro, olhei para trás e os vi. Minha família. Saindo pela porta de desembarque comum, misturados à multidão, parecendo perdidos e exaustos. Eles me viram entrando no Mercedes. Nossos olhares se cruzaram por um instante. E, naquele olhar, eles entenderam que o jogo não havia apenas virado. O jogo havia mudado de esporte, e eles nem sequer conheciam as regras do novo. Quando já estava confortavelmente instalada no banco de trás do carro, deslizando pelas ruas de Paris, meu celular apitou. Era uma mensagem de Bruno. Mãe, onde a senhora está? A gente está no saguão, não sabemos para onde ir. Respirei fundo, olhei pela janela a beleza da cidade e luz, e comecei a digitar a minha resposta. Uma resposta que seria o último prego no caixão da antiga relação de dependência que tínhamos. Digitei. Bruno, que pena. Sobre o hotel 5 estrelas que eu havia reservado para toda a família no Le Bristol, houve uma pequena mudança de planos. A minha suíte presidencial, com vista para a Torre Eiffel, está confirmada e estou a caminho de lá. A reserva de vocês, no entanto, nos outros 3 quartos, infelizmente, foi cancelada. Fiz uma pausa e acrescentei a frase final, a frase que selaria o início da sua nova realidade. Houve um problema com o cartão de crédito que garantia a reserva. O meu. Como a sua esposa, Débora, tão gentilmente sugeriu no aeroporto, aproveitem e varram a casa. Ou, neste caso, encontrem um novo hotel. Bem-vindos a Paris. Enviei a mensagem, e pela primeira vez em décadas, senti o peso do mundo sair dos meus ombros. Eu não era mais a bagagem. Eu era a passageira, e o meu destino, finalmente, era eu quem pilotava. O Mercedes preto deslizou pelas ruas de Paris com a suavidade de um segredo bem guardado. Do lado de dentro, eu olhava para a cidade que se revelava para mim. Os cafés charmosos, as fachadas haussmannianas, a beleza cinzenta e elegante de um mundo que eu só conhecia dos livros e dos filmes. O sentimento que me dominava não era de triunfo, mas de uma estranha e vertiginosa paz. Eu não havia fugido. Eu havia chegado. O motorista me deixou em frente a um dos hotéis mais icônicos de Paris, o George V, um palácio. Fui recebida na porta por um gerente que já me esperava. Madame Costa, seja muito bem-vinda. O comandante Salgado fez questão de que tudo estivesse perfeito para a sua chegada. A sua suíte está pronta. Ele mesmo me acompanhou até o elevador privativo. A suíte presidencial era algo saído de um sonho. Uma sala de estar gigantesca, com sofás de seda, um piano de cauda e obras de arte nas paredes. O quarto tinha uma cama que parecia uma nuvem e um banheiro de mármore que era maior que a minha antiga sala de estar. Mas a joia da coroa era a varanda. Uma varanda imensa, com uma vista frontal, perfeita e avassaladora da Torre Eiffel. Sobre a mesa de centro, um buquê com 100 rosas brancas e um cartão do hotel. Para a nossa mais ilustre hóspede, com os cumprimentos do comandante Salgado e de toda a tripulação. Que a sua estadia em Paris seja tão extraordinária quanto a senhora. Respirei fundo o ar perfumado daquela suíte. E então, meu celular vibrou com a mensagem de Bruno, perguntando onde eu estava.
Foi daquela varanda, com a Torre Eiffel como minha testemunha, que enviei a minha resposta, a que cancelava o hotel deles e os abandonava à própria sorte no aeroporto. Ao clicar em enviar, eu não senti culpa. Senti o clique final de uma fechadura se trancando, a fechadura da minha antiga vida de subserviência. Os dias que se seguiram foram uma imersão em mim mesma. Eu me dei ao luxo do tempo. Acordava sem despertador, pedia meu café da manhã no quarto e o tomava na varanda, lendo o jornal e vendo a cidade despertar. Depois, saía para caminhar. Sem rumo, sem mapa, sem obrigações. Descobri o prazer de me sentar por horas em um café na Rive Gauche, apenas observando as pessoas, tentando adivinhar suas histórias. Visitei o Louvre, mas não com a pressa de um turista. Passei uma tarde inteira apenas na ala dos pintores holandeses, admirando a luz e a sombra em cada tela de Vermeer. Fui ao Musée d'Orsay e chorei em frente aos nenúfares de Monet. Eram lágrimas de uma emoção há muito represada. A emoção de uma mulher sensível que, por anos, foi tratada como se não tivesse alma. Eu estava me reconstruindo, não com tijolos, mas com beleza. Cada quadro que eu via, cada melodia que ouvia vinda de um músico de rua no Quartier Latin, cada sabor de um macaron que eu provava, era uma pequena peça que eu encaixava de volta no mosaico da minha identidade. E nesse processo, eu fiz uma nova amizade. Numa tarde, em uma pequena galeria de arte em Saint-Germain-des-Prés, comecei a conversar com o dono, um senhor charmoso chamado Jean-Luc. Ele era um especialista em arte do século XIX e ficou fascinado com o meu conhecimento, fruto de uma vida de leitura ao lado de Alberto, meu falecido marido. Nossas conversas se tornaram um hábito. Ele me levava para conhecer antiquários escondidos, me mostrava os bastidores das casas de leilão. Não havia romance, mas havia uma conexão intelectual profunda, um respeito mútuo que me alimentava. Você tem um olhar, Clarice, ele me disse um dia. Um olhar que vê além da tela. É um dom. Naquele momento, eu percebi. Meus filhos me viam como simples. Mas o mundo real, me via como eu era. E isso era libertador. Enquanto eu vivia o meu renascimento parisiense, eu imaginava o inferno particular em que meu filho e minha nora haviam mergulhado. A mensagem que enviei no primeiro dia foi a declaração de guerra. E eu sabia que a batalha deles seria feia. Soube, por uma ligação de Andrade, o comandante, que estava preocupado, que eles haviam conseguido encontrar um hotel. Um hotel de 2 estrelas, perto do aeroporto. O único que conseguiram de última hora para 5 pessoas. Imagino a cena. Débora, acostumada com o luxo, em um quarto apertado com cheiro de carpete velho. Imagino as discussões, a troca de acusações. A amiga, Patrícia, uma testemunha constrangedora no meio do caos. A viagem dos sonhos deles havia se transformado em um pesadelo logístico e financeiro. Paris, a cidade-luz, para eles, era apenas o cenário de sua própria escuridão. Eles teriam que pagar por cada café, cada bilhete de metrô, cada entrada de museu. E eu sabia que o orçamento deles, sem o meu patrocínio, era ridiculamente curto para uma cidade como aquela. As tentativas de contato deles, que eu previa, começaram no segundo dia. Eram mensagens no WhatsApp que eu via pelas notificações, mas me recusava a abrir. A evolução do pânico deles era um estudo de caso. A primeira mensagem, de Bruno. Mãe, isso não se faz. A gente está num hotel horrível. A Débora não para de chorar. A senhora precisa consertar isso. A culpa ainda era minha. A segunda, de Débora. Sua egoísta, você estragou tudo. A Patrícia está tendo uma crise de ansiedade. Espero que você esteja feliz aí no seu luxo enquanto a gente sofre. A raiva e a vitimização. A terceira de Bruno, 2 dias depois. Mãe, por favor, me atende. A gente está sem dinheiro. O cartão do trabalho não está passando para despesas pessoais. A gente não tem como pagar as coisas. Pelo amor de Deus, me ajuda. O desespero financeiro. E, finalmente, depois de quase uma semana de silêncio, a mensagem que sinalizou a rendição. De Bruno. Mãe, eu entendi. Eu errei. Me desculpa. Eu não sei mais o que fazer. Eu só queria poder voltar no tempo. Por favor, me dê um sinal de que a senhora está bem. A raiva havia se tornado súplica.
A arrogância havia se tornado pó. Ele não estava mais pedindo dinheiro. Estava pedindo contato. Eu li aquela última mensagem e senti que era a hora. Eu não ia ligar. A iniciativa do diálogo, agora, seria minha e nos meus termos. Eu sabia que, para me encontrar, eles teriam que fazer um esforço, uma peregrinação. Respondi com uma única frase. Estou tomando um café no Les Deux Magots, em Saint-Germain. Se quiser conversar, venha, sozinho. Eu escolhi o local de propósito. Um café icônico, frequentado por filósofos e escritores. Um lugar que representava tudo o que eles desprezavam como intelectual demais. E exigi que ele viesse sozinho. A confrontação final seria apenas entre mãe e filho. Esperei por menos de 1 hora e o vi chegar. Ele parecia um soldado voltando da guerra. Estava mais magro, abatido, a barba por fazer. Ele me viu sentado na mesa da varanda e se aproximou, hesitante. Mãe, ele disse, a voz rouca. Sente-se, Bruno. Ele se sentou. O garçom se aproximou. Eu quero apenas uma água, por favor, ele disse. O homem que pedia os vinhos mais caros agora pedia apenas água. Eu recebi sua mensagem, eu comecei. Aqui dizia que você entendeu. Eu entendi, mãe, ele disse, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. Eu entendi tudo. Eu passei os últimos dias vivendo um pesadelo, discutindo com a Débora por causa de dinheiro, vendo a vergonha nos olhos da Patrícia, tentando explicar para os meus filhos por que não podíamos ir à Torre Eiffel porque era caro demais. E, em cada um desses momentos, eu via o reflexo do que eu fiz com a senhora. Eu me vi, mãe. Eu vi o homem fraco em que me transformei. Um homem que tinha mais medo da cara feia da esposa do que de ferir o coração da própria mãe. Um homem que media o valor das pessoas pelo que elas podiam proporcionar. Eu transformei a senhora em um serviço de conveniência. E, quando a senhora se tornou inconveniente para os meus planos, eu a descartei. Não há outra palavra. Eu a descartei. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Naquele avião, quando o comandante te chamou de chefa, eu não senti só vergonha. Eu senti uma ponta de orgulho. E logo depois, uma dor imensa. A dor de perceber que eu nunca me interessei em saber quem a minha mãe era de verdade. Eu estava ocupado demais usufruindo dos frutos da sua vida, sem nunca me interessar pela árvore que os gerou. A confissão dele era tão brutalmente honesta que me deixou sem palavras. A Débora, ela não entende, ele continuou. Para ela, a senhora apenas estragou as férias. Ela não consegue ver além disso. Mas eu vejo. A senhora não estragou as nossas férias. A senhora salvou o que restava da minha alma. E o que você vai fazer agora, Bruno? Perguntei, a voz suave. Eu não sei. Eu não sei se meu casamento vai sobreviver a isso. E, sinceramente, eu não sei se quero que sobreviva. O que eu sei é que eu preciso mudar. Eu preciso me tornar um homem que meus filhos, e se um dia eu merecer, que a minha mãe possam respeitar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno maço de euros. Eu sei que é ridículo, mas é o que me restou. É para ajudar a pagar o chá que a senhora está tomando. É o único dinheiro que eu posso te oferecer agora. Olhei para aquelas poucas notas amassadas. Eram o símbolo da sua falência, mas também da sua redenção. Empurrei o dinheiro de volta para ele. Guarde, você vai precisar mais do que eu. Peguei na minha bolsa um pequeno cartão. O cartão do hotel onde eu estava hospedada. Anotei no verso o número do meu quarto e o horário do café da manhã. A sua viagem de luxo acabou, meu filho, eu disse, entregando a ele o cartão. E a minha, a verdadeira, está apenas começando. Mas, se você quiser, amanhã de manhã, você e seus filhos, apenas vocês 3, podem vir tomar o café da manhã comigo, como meus convidados. Sua esposa e a amiga dela podem encontrar outra coisa para fazer. É o meu primeiro convite para a minha nova vida. A escolha de aceitá-lo, ou não, é sua. Levantei-me, deixei o dinheiro para pagar a conta sobre a mesa e fui embora, deixando-o ali, com o cartão na mão e uma decisão a tomar. A ponte estava ali, frágil, mas construída. Caberia a ele ter a coragem de dar o primeiro passo para atravessá-la. Deixar meu filho sentado sozinho àquela mesa do Les Deux Magots, com o cartão do meu hotel na mão, foi um dos atos mais difíceis e mais necessários da minha vida.
Enquanto o táxi me levava de volta pela Rive Gauche, com suas livrarias e galerias de arte, eu não sentia o triunfo de uma vitoriosa. Sentia o peso de uma cirurgiã que acabara de realizar uma operação de alto risco sem anestesia. Eu havia cortado fora o tumor da arrogância e da dependência, mas a ferida ficaria ali, aberta, e a cicatrização dependeria não apenas da minha habilidade, mas da vontade do paciente de sobreviver. Passei a noite em claro, não por ansiedade, mas por uma torrente de memórias. Da minha suíte presidencial, a Torre Eiffel piscava para mim a cada hora cheia, um farol de luz na escuridão, e cada clarão me trazia uma lembrança de Bruno. Lembrei-me dele pequeno, com febre, e de como eu passava a noite segurando sua mão. Lembrei-me de seu orgulho ao entrar na faculdade de Direito, um orgulho que era meu também. Lembrei-me da sua felicidade no dia do seu casamento com Débora, uma felicidade que, eu via agora, era o começo do seu distanciamento de si mesmo. E chorei. Chorei pela perda, não do filho, mas da ilusão que eu tinha dele. Chorei pela dor que eu sabia que ele estava sentindo, uma dor que era, em grande parte, fruto da minha própria permissividade ao longo dos anos. A mãe que existe em mim queria ligar para ele, dizer para ele vir para o hotel, que tudo ficaria bem. Mas a Clarice que renasceu naquele voo, a chefa, sabia que fazer isso seria destruir todo o doloroso progresso que havíamos alcançado. O amor, às vezes, precisa ser cruel para ser gentil. Enquanto isso, eu imaginava a noite de Bruno. Ele teria que voltar para aquele hotel barato perto do aeroporto, um lugar que era a materialização de seu novo status no mundo. Teria que encarar Débora e Patrícia. Teria que lhes dizer que a mãe não havia cedido, que a fonte havia secado de vez, e que o único convite que recebera era para um café da manhã, sozinho com os filhos. A fúria de Débora devia ter sido épica. Sua decepção com o marido fraco que não conseguiu resolver a situação com a mamãe deve ter sido expressa em palavras cortantes. Imagino meu filho, no meio daquele quarto apertado, tendo que, pela primeira vez, fazer uma escolha. A escolha entre apaziguar a esposa e suas demandas ou aceitar os meus termos, a única e frágil ponte que eu havia lhe estendido. A escolha dele em aparecer na manhã seguinte, com meus netos, seria o verdadeiro sinal de sua transformação. Na manhã seguinte, preparei-me para o nosso encontro como se me preparasse para uma reunião de negócios. Vesti um tailleur de seda creme, elegante e discreto. Prendi o cabelo em um coque baixo e usei apenas meu colar de pérolas. Eu não era a mãe que o esperava com um café coado. Eu era a Dona Clarice, a matriarca, a presidente do conselho da nossa família, prestes a receber um de seus diretores para uma avaliação de desempenho. Desci para o salão do café da manhã do George V. O lugar era um sonho. Tetos altos, arranjos de flores que pareciam esculturas, mesas impecavelmente postas com toalhas de linho branco e talheres de prata. Pedi uma mesa para 3 na varanda do jardim de inverno, um lugar mais reservado, mas com uma vista deslumbrante. E esperei. Eles chegaram pontualmente às 9. Vi-os através do vidro. Bruno e meus 2 netos, Léo e Bia. Meu filho parecia um fantasma. Usava a mesma roupa do dia anterior, amassada, e seu rosto estava marcado pela exaustão de uma noite sem sono e provavelmente de uma briga homérica. Mas ele estava ali, e estava com as crianças. A escolha dele havia sido feita. Meus netos, ao contrário, pareciam maravilhados. Entraram naquele palácio de olhos arregalados, olhando para tudo com a curiosidade pura das crianças. Quando me viram, sorriram e acenaram, e eu senti meu coração se aquecer. Levantei-me para recebê-los, abracei forte meus netos. "Vovó, que lugar lindo! Parece um castelo", disse Bia. "É mesmo, meu amor. É um lugar muito bonito", respondi. Então, olhei para o meu filho. Não o abracei. Apenas assenti com a cabeça. "Bom dia, Bruno. Sente-se." O café da manhã foi um exercício de diplomacia. Eu foquei minha atenção nas crianças. Perguntei sobre o que eles mais gostaram em Paris, sobre o que queriam fazer. E eles, alheios ao drama dos adultos, falavam sem parar. Falavam do Louvre, da subida na Torre Eiffel que não aconteceu, do crepe de chocolate que comeram na rua. "Vovó,
Por que a mamãe não veio tomar café com a gente? Perguntou Léo, com a inocência que desarma. O garçom, que se aproximava com nosso pedido, parou discretamente. Bruno ficou branco. Eu respirei fundo e respondi, olhando para o meu neto, mas sabendo que minhas palavras eram para o meu filho. Por que, meu amor? Às vezes, os adultos se perdem um pouco uns dos outros, e eles precisam de um tempo e de um espaço para se reencontrarem. A mamãe e o papai estão passando por um momento assim. E a vovó também precisava de um tempo para se encontrar. Este café da manhã é um momento só nosso, um momento para eu matar a saudade de vocês. A resposta pareceu satisfazer a criança e atingir o adulto. Bruno apenas baixou os olhos para a sua xícara de café intocada. O banquete chegou. Croissants que se desfaziam na boca, frutas vermelhas que pareciam joias, sucos frescos, ovos Benedict. As crianças comeram com um apetite voraz, maravilhadas com tanta fartura. Eu comi com calma, observando a cena. Bruno mal tocou na comida. Depois que as crianças estavam satisfeitas e entretidas com um livro de colorir que eu havia trazido, virei-me para meu filho. Então, Bruno, e agora? Ele levantou o olhar. Havia uma exaustão ali, mas também uma nova clareza. Agora, mãe, eu não sei. A Débora, ela não entende, ela não aceita. Ela me deu um ultimato. Ou eu convenço a senhora a nos perdoar e a restaurar a nossa vida, ou o nosso casamento acabou. E o que você respondeu a ela? Perguntei, a voz neutra. Eu disse a ela que a senhora não nos deve nada. Disse que nós é que estávamos errados, que fomos cruéis e ingratos. E que a vida que tínhamos era uma mentira que a senhora financiava por amor, e que nós explorávamos por egoísmo, e que eu não iria mais te pedir nada, além do seu perdão, se um dia eu o merecesse. Aquelas palavras eram a confissão de um homem que finalmente havia entendido. E o que ela disse? Eu quis saber. Ela disse que eu sou um fraco, e que quando voltarmos ao Brasil, ela vai procurar um advogado. Acho que acabou, mãe. Senti uma pontada de tristeza por ele, mas também de alívio. O fim daquele casamento era a libertação dele. E sobre a sua vida profissional, Bruno? Sobre o seu futuro? Eu não sei. Vou voltar para o meu emprego e vou ter que aprender a viver com o meu salário, sozinho. Vou ter que encontrar um lugar para morar, cuidar dos meus filhos. Vai ser difícil. Sim, concordei. Vai ser muito difícil. Mas será real. Será a sua vida construída por você. E não há nada mais dignificante do que isso. Fiz uma pausa. O momento da verdade havia chegado. Escute com atenção, Bruno, porque não vou repetir isso. O meu amor por você e pelos meus netos é a única coisa que não mudou. Mas a forma como eu expresso esse amor, essa sim, mudou para sempre. A Aerotech, a empresa que seu pai e eu construímos, é o meu legado. E eu não permitirei que ela seja usada para financiar caprichos ou para consertar os erros de adultos irresponsáveis. Eu entendi, mãe. O dinheiro que eu tenho será administrado por mim, com a ajuda de profissionais. Uma parte dele será usada para garantir a minha tranquilidade e a minha independência. A outra parte, a maior delas, será colocada em um fundo fiduciário para a educação dos seus filhos, Léo e Bia. Um fundo que só poderá ser acessado por eles para pagar a universidade quando completarem 18 anos, e que será gerido por um banco, não por você ou por Débora. Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza. Eram de compreensão. Eu estava garantindo o futuro dos filhos dele, o legado de seu pai, mas o estava protegendo de sua própria fraqueza. A minha ajuda para você, meu filho, a partir de hoje, não será mais financeira. Acabou. Mas a minha ajuda como mãe, essa, você sempre terá. Se precisar de um conselho, de um ombro para chorar, de um prato de comida quente num domingo, a minha porta estará aberta. Mas o seu sustento, as suas escolhas, as suas batalhas, essas são suas. Você é um homem de quase 45 anos. Está mais do que na hora de começar a agir como tal. Levantei-me, sinalizando o fim da nossa reunião. A conta do hotel de vocês está paga até amanhã de manhã. E eu comprei 3 passagens de volta para o Brasil, para o voo da noite, em classe econômica. Eu disse a última parte sem nenhuma maldade,
apenas como um fato. A realidade deles, a partir de agora, seria em classe econômica. A sua amiga Patrícia terá que encontrar o seu próprio caminho de volta. Peguei meus netos pela mão. Agora, vovó vai levar vocês para ver a coisa mais bonita de Paris. Deixei Bruno sozinho na mesa, com as contas para acertar consigo mesmo. Levei as crianças para um passeio pelos jardins do hotel. Comprei sorvetes para elas. E naquela tarde, eu fui apenas a avó. A avó que brinca, que abraça, que ama. A despedida, no final do dia, foi na porta do meu hotel. Abracei meus netos com força. A vovó ama vocês mais que tudo. Nunca se esqueçam disso. Então, olhei para o meu filho. Ele parecia mais leve, derrotado, mas com uma nova e frágil dignidade. Obrigado, mãe, ele disse. Por tudo, principalmente pela lição. Aprenda com ela, Bruno, e se torne o homem que seu pai sempre soube que você poderia ser. Ele se virou e foi embora, com as crianças, em um táxi comum. Naquela noite, eu estava sozinha na minha suíte presidencial. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia só. Senti a presença de Sérgio, meu marido, ao meu lado. Senti o orgulho dele. Olhei para a Torre Eiffel, iluminada, brilhando contra o céu de Paris. Eu havia planejado uma viagem em família para celebrar a minha vida. E no fim, a viagem se tornou a celebração da minha libertação. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Talvez eu voltasse ao Brasil em alguns meses. Talvez eu alugasse aquele apartamento em Paris e passasse uma temporada. Talvez eu fosse para a Itália ou para a Grécia. O destino não importava. O que importava é que pela primeira vez eu era a piloto do meu próprio voo. E o céu, eu descobri, era todo meu. Meu nome é Clarice. E eu aprendi que, às vezes, para que nossos filhos nos vejam de verdade, precisamos primeiro nos afastar, para que eles possam sentir o peso da nossa ausência. E descobri que o maior poder não é o de pagar por uma viagem de luxo para a família, mas o de ter a coragem de comprar uma passagem só de ida para si mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.